As melhores paradinhas de qualidade é na G-Pharma. Utilizando o cupom clássico, você ganha aquele desconto top e o link está aqui na descrição. Então é isso, cara. Esses são os atletas profissionais. Tem mais Agora alguém que vocês lembram? Acho que são esses. são esses. Agora vamos mostrar para eles aqui os melhores amadores, que são os prováveis. Antes de falar dos amadores, vamos falar do CFM que bloqueou? Boa. Oh, meu Deus. Porque isso daí a galera quer saber muito aqui no chat. Estão falando desde o começo. Qual é que é, então? Bom, quer que eu vou colocar encabeço? notícia, eu vou colocar notícia na tela aí também e vocês falam, tá? Vamos lá. Os underground estão em festa. Mas Na verdade, para mim, assim, eu olhei isso daí e não encarei como nada. O que eu posso dizer para vocês... para mim isso atrapalha quem vinha fazendo um trabalho médico e que agora vai ficar impedido de ter esse acesso. O cara que pegava receita, comprar uma deputa de farmácia, Mas vai ele, ter que ir pro underground. pelo que eu percebi, o médico, para se proteger de só ser a receita, ele pedia exame. Ele, para se garantir e se ter um respaldo, você entendeu? Ele pediu um exame, o cara vai no consultório, o cara sabe como é que tá a condição do cara lá naquele dia. Então, existe, no mínimo, um acompanhamento médico. Mesmo para aquele que faça reposição hormonal, com fins estéticos, que é meu caso. Eu tenho que fazer minha reposição. Se eu ficar sem usar nada, é menos de 200 a minha testosterona. Isso aumenta meu risco cardíaco, aumenta o meu risco de ter vários problemas, diminui meu cognitivo, né? Então, eu preciso repor a minha testosterona. Então, com um acompanhamento médico, eu estou sossegado. Agora, o meu médico vai ter que, para poder me prescrever, ele vai ter que colocar lá uma doença. Sim. É isso que vai precisar agora. Ele tem que me dizer qual é a doença. Exatamente esse o caminho. Exatamente. Então porque o médico ele vai ter que formar um CID ali. Fim estético e performático não pode mais. Mas, aliás, nunca pôde. Nunca. Isso daí é que o conselho resolveu bater em cima do que está acontecendo. Antes ele fazia vista grossa. Exato. E agora ele está dizendo, olha, nós vamos investigar. nós não vamos mais fazer vista grossa. Médico que fizer isso vai ser investigado, vai ser levado lá para o conselho, os conselheiros vão dar o parecer e ele vai ser condenado ou não, ou vai ter que ir lá se defender. Vai ser julgado. E dentro do conselho funciona assim. Se o cara for condenado, tem multa, tem suspensão, pode ter até cassação no caso de reincidência ou de vários problemas. Suspensão. Ou caso de morte, uma pessoa que tomou, morreu e o cara prescreveu. Agora, alegar isso que eles alegaram por falta de estudo científico e dizer que os efeitos colaterais são enormes, peraí então, vamos parar de prescrever tudo, né? Porque remédio Não, mas peraí, você está falando de uma coisa, mas aí você tem um contraponto. Para todos esses fins estão proibidos, mas se você quiser usar hormônio para mudar a sua aparência física, ou seja, se parecer com uma mulher, ou uma mulher querer se parecer com um homem, sim, você pode usar hormônio. Isso daí tá liberado. E lá dentro ainda tá falando assim, que nesses casos o risco vale a pena. Isso é que é o ridículo. Isso é o ridículo, porque assim, entendeu? Se você tá proibindo por causa dos efeitos colaterais... É para todos, tá? É, para todos. E aí, agora, peraí. Primeira coisa, é para todos. Mas peraí, quem disse que anti-inflamatório não tenha grandes perigos à saúde? O que mais fode um bodybuilder é anti-inflamatório. Então, mas aí você tem vamos lá, a raiz do problema, né? Indústria farmacêutica. Essa é a raiz do problema. Então você tem uma briga aí muito grande. Por quê? Porque qualquer esteroide hoje fabricado no Brasil não é uma grande fonte de renda. É uma pequena fonte de renda. Quando os médicos pararam de receitar, exato, a produção, a venda caiu muito. Quando a venda caiu muito, não ficava mais interessante para o laboratório continuar fabricando. Exato. Então, muitos caíram, pararam de ser produzidos. Por baixa venda. Depois, quando a receita não era retida na farmácia, ainda vendia bastante. Alguns, né, que sobraram. Porque todo mundo queria usar, ia lá e comprava sem retenção de receita. Depois que o Pagnani foi lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília,
e foi lá por causa do exame antidoping que existe na FBB, Foi o Pagnani. foi o Pagnani. Foi o sim. Pagnani. Foi o Isso é Pagnani, muito sim. antigo, acho que 88, 90. Ele que foi lá Achei bater que no... você tava falando depois do Maurício. Não, Não. antes. Entendi. Antes. O Pagnani, Maurício por foi causa lá de... por outra causa. O Maurício e o Pagnani Sou eu. são do Comitê Internacional de Antidoping. Então, o Maurício e o Pagnani também era. Filiados ao Então, clube. o Pagnani foi lá no Ministério da Saúde e exigiu a proibição. Foi ele que mudou essa história. De Isso eu não sabia. ter receita para retida na Eu compra. acho engraçado desses caras que o dinheiro do atleta pode. Porque respeito o Pagnani, a memória dele. Agora, porra, o Maurício. Não, então, Porra. isso para mim Vai é uma vender grande cebola na hipocrisia. feira, Maurício. Você é Pra mim, hipócrita. É uma grande hipocrisia o doping É e ridículo ponto isso. final. O cara ganha dinheiro de atleta hormonizado. Mano, esse cara é... Chegou um dia, ele falou, a gente não faz premiação porque a Lei Pelé... Mano, ele sequer foi ler a Lei Pelé. Não, isso não caiu já por terra faz tempo. Isso Ele aí não dá nem porque foi ele não ler a quer. Lei Pelé. Ele não dá porque se ele der, vai ter que dar em Aí todos. vai na e Câmara de Deputados, chamou Mas isso o de atleta Mene de também. Já Não, tentaram fazer no Sul, Mas o campeonato mas dando o- carro. Não, nós tentamos de apoio. tudo e não podia Não nada. podia Mas nada. o Dimênio também não quer que atleta amador ganhe Exato. dinheiro. Então é os dois lados, não era só É uma, um lado. é uma política Era das federações. exatamente, Não o premiar o Dimênio- atleta Não, amador. mas Rafael pelo Santos, menos... os dois. E eu vou falar uma coisa. Ainda é insustentável. Se você realmente premiar... Depende da premiação, realmente ainda não se paga o fisiculturismo. Não, é Nesse- muito paga, caro o paga. culturismo, exatamente. Mas o problema é quando você é um dirigente, você sabe que todo mundo que tá ali, que tá te pagando, precisa daquilo. E você vai ganhando o dinheiro dos caras, aí você vai na Câmara dos Deputados pra agir contra aquilo. Você é um doente mental. Então, isso tudo, esse motivo todo, já que a gente tocou nesse assunto, foi por causa do olimpismo. Que é a Sim, maior... a ideia de trazer o fisiculturismo para a Olimpíada. Exatamente. O Benny Wider, um dia, sentado, acho que lá na casa dele, ele falou: o bodybuilding não virou a oitava maravilha do mundo. Eles tentaram essa teoria. Ele e o Joe Wider queriam que virasse a oitava maravilha do mundo. Não virou. Né? Eles achavam que eles iam ganhar dinheiro como o cinema, que as pessoas iam sair de casa para ver o show de bodybuilding, como levantam para ir ver o filme. Isso não aconteceu. Então, virou esporte. Um dia o Benny Wider teve o sonho de transformar o esporte em um esporte olímpico, como outros esportes são. Só que, para isso, ele foi obrigado a se adequar às regras do esporte. As regras internacionais. Exatamente. Então, a partir de 1987, em 86, a IFBB ela se filia ao ADA, e em 87 ela passa a fazer o exame de doping. Em 86 ela passa a fazer o exame de doping no mundial. A partir de então, todo mundo tinha que entrar na mesma regra. Só que exame de doping é uma coisa caríssima, né? Então todo mundo fazia vista grossa e não fazia. Mas tudo isso para transformar o esporte olímpico, e que agora ele não é ainda olímpico a nível da Olimpíada, ele é olímpico em nível continental. Então, aqui na América do Sul ele é olímpico, porque tem no Pan-Americano. Na Ásia ele é olímpico, porque tem nos Jogos Asiáticos. Mas a categoria que existe lá para competir é o Games Classic, da última atualização que eu vi, onde o atleta é tão leve que nem parece um culturista. Exato. Ou seja, é ridículo demais toda essa tentativa. Não. E ainda assim o cara usa. E aí... Se a Daiane dos Santos caiu no doping, Pra mim, a parte mais Aquela- ridícula foi aquele mundial com aquele doping que caiu só os brasileiros, lembrando. Esse foi um... Eu Não, te acho que explico. foi- Ferrou com o Rapaz. Alex dos Anjos. Sabe o que foi e já isso? me pediram pra eu te pedir pra você explicar isso. Eu explico. Porque você fazia parte da dirigência ali. Eu era Ali presidente foi de São golpe, Paulo. Por que os atletas... Ali foi gol. Galera, em 2014, IFBB promoveu um campeonato Rádio Chopin foi mundial. o campeão mundial. Aqui no Brasil, vieram vários atletas que hoje estão no cenário no Olímpia, que um dos principais foi o Rádio Chopin. Também veio o Ascanani, né? Também competiu Também. nesse evento. Esse evento foi... Não sei se o Kamal também veio já. Eu acho esse que o ano. Kamal não veio Não nesse lembro. ano. Mas esse evento foi... Primeiro que nós tivemos uma dificuldade gigantesca em realizá-lo, porque nós, no ano anterior, nós tínhamos conseguido lá na Espanha, em Benidorm, o direito de sediar o Mundial.
levamos lá a Secretaria de Esportes, lá o secretário de Brasília para apoiar o evento, ele apoiou, e depois chegou na última hora, eles saíram fora, tiraram o apoio. Aí, para realizar o evento, se não fosse o Marcelo Bella, o Mundial não teria acontecido. Marcelo Bella era patrocinador, entrou com dinheiro, usou o conhecimento dele em Brasília, de amigos dele, para poder conseguir as coisas lá. Foi em Brasília e conseguiu hotel, conseguiu transporte, tudo foi o Marcelo Bella. Ele fez o campeonato acontecer. Ele chamou a responsabilidade e fez. Se não fosse ele, não teríamos tido e teríamos passado uma vergonha desgraçada. E a multa quando você vai sediar um campeonato e não cedia para a IFB é $100 mil. Nossa. Então a gente teria que pagar $100 mil para a IFB, porque a IFB ia fazer o campeonato de última hora. Você entendeu? Ela ia ter que sair correndo para fazer o campeonato, porque teria que acontecer, e a gente pagaria $100 mil de multa. Do outro lado da coisa, aconteceu o campeonato. Só que, porque o Brasil se filiou à UADA também, foi criada em Brasília a ABCD, a Associação Brasileira de Controle de Doping. Então tem um órgão nacional hoje, que ele foi criado porque está na Constituição lá toda, tem que ter. Que legal, e não tinha esse órgão. Então foi o Maurício que fez isso acontecer, obrigou que o Brasília fizesse, porque eles tinham que fazer o controle de doping e o governo bancar. Não é a federação que tem que pagar o exame. Nessa o pessoal tinha não é o atleta, mais, né? Não é nem o atleta que tinha que pagar, nem o atleta que tinha que pagar e nem a federação. Vamos foder os caras que bancam a gente. Vamos fazer isso. Tem que ser o Estado. Aí a associação foi criada. E eles começaram a fazer controle de doping aqui no brasileiro. No Mundial, foram feitos os controles normais. Dentro da regra normal. Então teve mais doping. É isso que eu quero te falar. Exatamente isso. O diretor lá da ABCD, de livre e espontânea vontade, falou assim, além dos dopings que nós fizemos, eu quero fazer doping em 6 brasileiros. Ah, não. Ele disse, eu quero escolher 6 brasileiros. Primeiro que ele não poderia escolher atleta de um país só. E segundo, que aquele senhor presidente da federação não fez nada para impedir que isso acontecesse. Mas ele nunca fez nada. Esse foi o pior presidente da federação. Eu posso falar o que ele fez? Ele não fez nada. Ele quis foi que fizesse. Se eu tiver... não foi só o cara lá que... Eu não estava presente nesse sabotagem da própria federação. Eu não pude me desligar, eu dava aula na faculdade, eu não consegui. E nessa daí ele acabou com a carreira do Alex dos Anjos. Já ia falar isso. Então, não só por isso. Teve também que eu vou perguntar pro Pinduca. Eu não consegui estar lá presente, porque eu não consegui dispensa da faculdade, eu era professor universitário, e eu já tinha viajado várias vezes e eu não tinha quem ficasse no meu lugar. Então eu não pude ir para Brasília. Eu fiquei só falando com o pessoal daqui, à distância. E quando aconteceu isso, eu fiquei louco. Eu falei, eu mandei o meu pessoal ir lá, vai lá e não deixa isso acontecer, isso é absurdo. Isso é absurdo, isso não está dentro da regra do antidoping. Você não pode escolher um atleta de um país. Você tem que pegar os finalistas, é sorteio, exatamente. Ou pega todo mundo ou sorteia. Você tem que sortear, você entendeu? Você escolhe a categoria. Não, fomos pegos de bode expiatório. Exatamente, porque aquele cara da ABCD queria demonstrar serviço. Não. Você entendeu? E outra... Derrubou os brasileiros, acabou com a carreira do monte de atleta. Teve atleta que foi chamado para fazer o controle de doping, não lembro qual país árabe. Fugiu. Que fugiu. Não, eu lembro, é o Ardani, eu conheço ele. Ele pulou a janela e fugiu. Se cortou inteiro. Se cortou inteiro de tomar ponto. Pra você ver a loucura que foi lá. De tomar ponto. Ele fugiu do campeonato. Ele quebrou entrou no banheiro, quebrou a janela. Então, agora não era pra usar atletas. O Cristóvão caiu também? O Cristóvão, eu não lembro direito, porque faz tempo, mas foram vários atletas bons. Era dois caras que Cristóvão foi vice nesse campeonato. E eu me pergunto, cadê a dirigência? A dirigência permitiu, querido. Eles precisavam mostrar serviço. Cara. A dirigência para conseguir virar esporte olímpico. Exato. Agora, pra conseguir dinheiro do COI. Agora, tudo isso... Que é a verba que eles liberam e não chega nunca na mão do atleta. Então, mas olha só. Um esporte de terceira categoria, por exemplo, porque assim, o esporte olímpico, ele é dividido em categorias. Então, você tem voleibol, é primeira categoria. Sim.
Aí depende da expressividade do isso, esporte. Se o esporte começa a ir mal na Olimpíada, ele perde a classificação. Então, judô, agora, o vôlei, nosso, se chegar a ser olímpico, vai ser terceira categoria para começar. A primeira. O levantamento olímpico, que era a terceira categoria, pegava de verba R$1 milhão do governo federal. R$1 milhão. Vocês veem campeonato de levantamento olímpico por aí? Não. Eu nunca vejo. O que eles fazem com esse R$1 milhão? Sabe o que eles fazem com esse R$1 milhão? Faz um campeonato brasileiro, bota todos os dirigentes num hotel 5 estrelas, paga todas as contas lá do campeonato, todo mundo come muito bem e depois vai todo mundo para casa. Absurdo. Absurdo. Eu fui convidado para ser árbitro da Federação de Levantamento Olímpico. Quando eu fui ver o que acontecia lá, eu fiquei enojado. Não, deixa quieto. E deixei sair fora. Eu não participar dessa forja. Eu nem sei quem são as pessoas. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Eu juro que eu não sei se você fez parte disso. Mas quando ferraram mesmo com o Alex dos Anjos lá por ele entregar uma premiação. Isso foi outra coisa que a porcaria... Foi a mesma coisa. Ó, o motivo sempre foi a UADA. A UADA. Não tem nenhum fiscal da UADA aqui no Brasil. Já começa por aí. Não. A UADA nem sabe o que está acontecendo por aí. Mas o suposto UADA aqui, o senhor Maurício, chegou e disse o seguinte: olha, os nossos atletas são filiados à federação e nós somos filiados à UADA. Portanto, nós não podemos ser a favor de nada que não tenha, nenhum esporte que não tenha controle de doping. Então, se o nosso atleta for na federação, na outra federação, na NABA, e ele aparecer lá, a UADA vai entender, a UADA vai entender que esse atleta está dopado. Se porque contaminou. Ele vai numa federação que não tem. Mas peraí, ele não está competindo. Já ouvi caô. Mas essa desculpa dos caras é a pior. Ele está sendo favorável a uma federação... Ele está promovendo a federação. A federação que não tem controle. Exato. Então, ficou decretado lá na Assembleia nossa brasileira, no nosso meeting, de que os atletas que fizessem isso seriam suspensos. Contrária à minha vontade, porque desde o início... Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a dar aula no IFB Academy. E o meu amigo que mora lá em Ribeirão, ele era o coordenador do curso, ele falou que a minha aula eu tinha a pontuação máxima. Todo mundo dava nota 10 na minha pontuação. Era melhor do que vários outros caras que tinham lá. E ao mesmo tempo, né, sabe por que eu fui retirado e não dei mais aula lá? Porque eu era contra o doping. Nossa, aí não dá. Você entendeu? Então, quando eu dava aula de curso de arbitragem, quando eu dava curso de musculação, tudo que eu falava, eu demonstrava que eu era contra o doping. Porque o doping é hipocrisia. Sim. Basta eu ter uma substância que me dopa e ninguém conheça que eu posso ir lá e competir. Sim. Que foi o caso mais recente do THG, a tetraidrogestrenona, que envolveu o Milo Sarcev e o Dennis James, porque ela vinha da Tailândia. E um ciclinho dela custava $25 mil. Depois, quando foram pegar a prova B, não tem urina A e B. Tem prova e contraprova da urina do atleta. Fizeram o teste com a A, beleza, passou. Quando a tetraidrogestrenona foi denunciada para o Comitê Olímpico Nacional por um treinador americano, o COI dos Estados Unidos falou assim, peraí, vamos ver o que é. Viram lá que era uma substância poderosíssima. Só pelo tamanho da molécula, o Adam pode explicar melhor isso pra gente. Poderosíssima essa molécula, né, desse esteroide, né? Que foi fabricado exclusivamente para atletas. Já começa por aí. E de difícil acesso. Quando esse americano teve acesso, ele, ao invés de dar para os atletas dele, ele denunciou. O Comitê Olímpico Americano foi lá e pegou a prova B dos atletas e fez o teste e procurou se tinha THG lá. 70% dos medalhistas de ouro tinham THG na prova. No meio ia ter THC. Então, THC. E os outros 30? Então você fala assim. Então, só com esse depoimento, com esse fato, você entende o quê? O doping é uma grande hipocrisia. É uma briga de gato e rato. É isso, usem com moderação. Então, o que acontece? Só vai ser pego no doping quem não tiver dinheiro. Porque quem tem dinheiro não vai. Não, e esse caso do Alex, quando ele caiu nessa vez aí, ele foi premiar um evento em Curitiba, eu tava lá, era da NABA, e ele era precisar da probiótica. Ele subiu e entregou um prêmio. Eu caí no Santos. Eu caí no Santos. E esse evento foi, tipo, em novembro.
e daí ele ia pro Arnold de Ohio. Ele foi avisado, tipo, 10 dias antes do Arnold de Ohio. Ó, foi pra perseguir. Os caras deixaram ele se preparar. Deixaram ele se preparar só de raiva. Aí chegou a cartinha. Hoje tem a mesma lei, tá, galera? Se bem que não, pra amador não tem. Amador vai onde quer, pisa onde quer. Não, na FBB hoje, não pode. A FBB continua cheia de regras. Na NPC... Ah, sim. Qualquer outra federação. Não, a NPC compete tá onde nem quer. aí. Qualquer outra federação. O Pro já tem não, o Pro essa tem. regra. O Pro tem regra, por quê? Porque o Pro você assina um contrato. Isso. Não, mas mesmo quando acontece, o cara não é banido. O cara não toma porque eu já entrei em contato com atletas. Recebi a mensagem, falando, aconteceu isso. Não, mas eu já fui em eventos de outra federação. A maioria nem sabe. Isso, você fala, não pode estar. O cara fala assim, nossa, eu não sabia. Você não porque ninguém avisou. Isso, você não precisa já estar. Mas o cara deveria ler que no contrato tem. No contrato tem. Mas você assinar, tem. O cara, quando ele não tem coração, mas ele você já tá... O agravante, o que aconteceu com o Alex é que ele teve um agravante. Ele se meteu a fazer um baixo-assinado, não lembra? E aquele baixo-assinado deixou o senhor Maurício mais bravo ainda. E ele aumentou a suspensão do Alex. Então, eu queria deixar um recado, que eu quero que ele ouça. Então, pra quê? Pra tentar coibir a ideia do atleta se profissionalizar, porque ele ganha dinheiro com o atleta amador. Mas aí que tá. Cara, sabe qual é o problema? Existem dois tipos de dirigente. Deixa eu só falar um negócio pro Maurício. Não é pra mim. Não é pro Maurício aqui. É o dirigente. Seu legado foi um fracasso. Essa é a realidade. Você atrapalhou muitas vidas, você sabe disso. Atrapalhou muitas carreiras. Muita gente poderia estar bem de vida hoje, não tá por causa de você. Você pode deitar a cabeça no travesseiro, você pode ter o dinheiro que for, cara. O que for. Mas seu legado é um fracasso. Você atrapalhou o fisiculturismo. Eu tenho certeza que outros dirigentes, no seu lugar, o esporte estaria muito mais além. Então, parabéns. Troféu Joinha pelo fracasso que você foi. Eu concordo. Pra mim é isso, porque eu acompanhava tudo, pra mim, Maurício, ele fez um desserviço. Eu tive internet muito cedo, então eu acompanhava tudo. Ele atrapalhou muita gente. Atraso. Eu posso garantir uma coisa pra vocês. Eu fui o único cara que apoiava o que era bom, mas que brigava pelo que eu não achava bom. Eu consegui coisas que encabecei e aprovei em assembleia, porque eu consegui convencer outros presidentes a me apoiarem. Uma delas, por exemplo, foi a seleção brasileira de todos os tempos, que eu consegui aprovar que atletas renomados do Brasil, que já tinham disputado o campeonato mundial e tendo boas classificações, teriam o direito de poder competir de novo no mundial caso tivesse a vaga. Ou pelo menos entrar no evento, né? Exatamente. Lembra que a gente não podia entrar nem no evento, tinha que pagar, velho. E no meu não, No seu, mas eu, por exemplo, em qualquer lugar que eu fosse... No meu até, só pra você ter uma ideia, agora que a gente pode falar tudo, eu tinha um problema que, assim, eu tinha um peso e uma medida para tudo que eu fazia. E eu tinha que cumprir regras, óbvio. Mas eu também criei minhas regras que beneficiavam muitas pessoas. Então, por exemplo, quando o atleta era Master 3 na minha federação, eu não pagava anuidade, não pagava inscrição, não pagava mais nada. Pra mim era uma honra tê-lo lá. O Chicão foi um deles. Sim, o meu do meu pai. O seu pai. Então você sabe o que eu fazia. Eu não deixava mais pagar nada. Falava, e eu queria melhorar isso pra Master 2, você entendeu? Eu queria aumentar. Só que eu não conseguia aumentar, porque tinham os opositores. Sim. Entendeu? Então, porque assim, era o dinheiro que deixava de entrar. Eu tenho certeza que se eu fosse presidente hoje com o Tamer e o Derek e com o Jim Manuel na NPC, eu faria quase tudo a real é que a política do Maurício era, se eu tenho 3 Master 3 e os 3 não têm condição de pagar a anuidade, eu prefiro que eles parem de competir. Outra. Não tem a visão do Por que é que eu vou deixar? Ele só tem a visão do negócio. Exato. Por que eu vou ter 60 Classic Physique profissional se são 60 inscrições a menos nas minhas competições? Não, então, desse jeito. o que acontecia, né, na IFB como esporte, ela tinha que acompanhar o esporte mundial. Então, você fala assim, um time paulista não pode ir lá disputar o mundial. Não, ele tem que ganhar o Campeonato Brasileiro para ganhar a vaga para Libertadores e ganhar da Libertadores a vaga para ir para o mundial, né? E isso torna, então, uma coisa quase que impossível chegar no mundial e ainda ganhar um mundial. Então, sim, parabéns para os times que têm o mundial. Aí, o esporte nosso, que é muito custoso e muito difícil, se tornava inviável para a maioria das pessoas. Ainda é.
Não é que evoluiu muito. A gente tem pessoas indo muito bem no sócio esporte, sim. Mas a gente pode analisar, não só no Brasil como em outros países. Eu sempre percebia, como eu viajei para todos Nós aumentamos a quantidade, mas diminuímos a qualidade. Então, eu fui para todos os continentes em campeonatos, né? Em todos os continentes. Então, o que eu percebia muito? O pessoal da América do Sul competia até o sul-americano. Sim. A maioria dos campeões, eu tô falando, a maioria, 90% dos campeões sul-americanos não iam para o Mundial, porque o Mundial era lá do outro lado do mundo. Não tinham condição. Entendeu? Então o cara daqui não ia para lá. Aí era a mesma coisa, você vai lá na Ásia, vai na Oceania, você vai na Austrália. Eles não vêm para cá. Os caras não vêm para cá. Então eles era o que menos iam pro Arnold. Logística ruim. O que menos iam pro Arnold. A Europa ia pro Arnold, a América do Sul ia pro Arnold Ohio. Mas o pessoal de lá não ia. Porque é simples. O nosso esporte ele é caro pro dia a dia, para a evolução do atleta, tudo. E para a maioria não sobra dinheiro para viagem. Sim. Você até banca a operação, mas não por banca exemplo, a situação da viagem. Aquele ano no Arnold Ohio que você foi roubado na cara dura pelo árbitro central americano, não te deixou no top 5, que a gente... Sim, 2012. Essa história a gente já contou, mas o que a gente pode lembrar desse dia? O cara que ganhou a categoria era um russo gigantesco. Você vê como aquele cara era bom, Júlio. Jablonec? O cara era... Ele não foi o overall, porque o overall... Kirilenko. O overall foi até 100 quilos, que era um cara perfeito. Um cara que tinha o físico perfeito, foi o overall. Mas o russo impressionava demais, cara. Era musculoso pra caramba. Você tá falando que Era um careca. Era um cara... Parece o Criso, é igual o Criso. Era um cara fenomenal. Mas não é o baixinho o tanque de guerra lá, não. Era um cara fenomenal. O Júlio não ganharia dele? Não. Só que depois que ele ganhou aquele ar, a gente nunca mais viu esse cara competir. Nunca mais competiu. Você entende isso? E aí você vai perguntar o que foi? Porque foi a Federação Russa que levou ele pra lá. O cara não tem dinheiro pra ir. Não, lá na Rússia é a FBB que também. O cara não tem dinheiro pra ir. Você viu a dificuldade que o Codovito estava falando? Sobre os... conseguir sair de lá pra poder competir em outra federação. Os caras não têm dinheiro pra ir competir em outros lugares. Assim como muitos brasileiros também não têm. É foda. Às vezes um brasileiro vai competir nos Estados Unidos e fica devendo 2 anos aquilo que ele gastou. Sim. Pagando prestação da passagem, o que gastou no cartão de crédito parcelando, fazendo empréstimo. Exato. Demora 2 anos para ele pagar uma competição no exterior. E assim, naquela época, o nosso sonho era: a gente vai tentar uma competição, a gente vai competir, dependendo do que for, eu não volto mais. E era geralmente o que acontecia, né? Não volto mais. Vou trabalhar aqui de mão de obra e seja o que Deus quiser. Então, assim, o esporte melhorou muito, sem dúvida. Hoje, o acesso ao Procard, ele é muito mais acessível. Não estou dizendo fácil. O nível dos atletas é altíssimo ainda. Sim. E está mais alto. Então, conquistar o Pro é só para quem tá bom mesmo. Sim. Mas hoje tem gente conquistando com 2 campeonatos, né? Sim. O que é incrível. E nós temos atleta no passado que competiu 30 vezes e não chegou no Pro. O Big Ramy fez 4 competições. Fez 5 competições para classificar para o Olímpia. Olha isso. O Big Jeff foi 3 para virar Pro. O Ramon também. Então, hoje, graças a Deus, o atleta não precisa morrer tentando. Que foi muitos que morreram tentando. Mas isso não diminuiu toda a dificuldade do esporte. Nunca. Ele continua sendo caríssimo e para a maioria difícil. E muito difícil.